Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Bem-vindos a mais um programa do Interconexão Brasil. O tema de hoje é Universidade e Instituição Crítica. E o nosso convidado é o professor Délcio Vieira Salomão, escritor, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, lançou, entre vários livros, alguns livros didáticos, e recentemente lançou o livro Talma, há 2 semanas. Professor, é um prazer tê-lo aqui para falar do livro, para falar da Faculdade de Filosofia, a importância da Faculdade de Filosofia na consolidação da UFMG, que completa 85 anos de funcionamento. Mas começamos exatamente pelo seu livro. Qual o propósito desse livro, professor? Quando eu escrevi esse livro, eu pensava sempre nos alunos, porque a minha vida inteira foi ser professor, muito contato com os alunos. Então, eu tentei transmitir a eles nesse livro algumas reflexões sobre tudo do papel da filosofia na vida do ser humano. Sim. Talma, esse nome, surge desde o tempo em que eu me preparava para a tese de livre docência. Houve um momento na tese em que eu tive que tratar, uma vez que meu tema era a problematização na pesquisa, que eu tive que tratar da atitude do pesquisador ao enfrentar a realidade. Então, desde o tempo dos antigos filósofos, Platão, Sócrates, o próprio Aristóteles, já se concebia a filosofia como um pensamento que começa justamente com a admiração. E talma em grego significa admiração. Eu aproveito uma passagem do Teeteto em que o personagem Sócrates, ele é indagado por outro filósofo, se não me falha a memória, Teodoro, em que um diz para o outro que era bem informado quem disse que Íris, o mensageiro do céu, era filha de Talma. A admiração, a maravilha. A filosofia então, começa com esse estranhamento, com essa Platão admiração. Já dizia, com Talmates. Por isso que Platão achava que o melhor adepto a conhecer a filosofia seria o jovem, e não o velho. Sim. O jovem, então, porque ele se admira mais perante a realidade. Claro. O velho já está experimentado, já está calejado, vamos dizer assim, Sim. diante da vida, então não tem tanta admiração perante o desconhecido. Trazendo da filosofia, que começa exatamente na Grécia e que seu livro trata, e vindo para a Faculdade de Filosofia, qual a importância de uma Faculdade de Filosofia numa universidade como é a UFMG? Eu considero a Faculdade de Filosofia a alma mater da universidade. Aliás, até no dispositivo legal, não poderia haver universidade sem Faculdade de Filosofia. Sim. Desde 1937, 38, como começa a aparecer a Faculdade de Filosofia, já houve essa disposição. Mas, sobretudo, por quê? Enquanto nós vivemos um passado em que a universidade era mais voltada para a profissionalização, então a Faculdade de Filosofia se torna a consciência da razão crítica na universidade. Perfeito. Eu lembro aqui, talvez, como homenagem também ao velho e antigo professor que foi cassado em 64, professor Pedro Parafita de Bessa, quando ele se referia justamente no discurso que ele fez, quando eu, diretor, o homenageei com o título de professor emérito, contrariando até os militares que estavam no poder na época, né? Que ele tinha sido cassado, justamente por um detalhe. Ele concedeu aos alunos o direito de ter uma participação na verba da universidade para manter o DA. Né? Os militares acharam que ele estava, então, subvertendo a ordem. Perfeito. Ele foi cassado com AI-5. Quantos professores foram cassados por causa do uso da razão crítica? Né?
Ele mesmo fala assim, enquanto a universidade não tinha faculdade de filosofia, não havia essa preocupação em contestar a realidade. E o aparecimento da faculdade de filosofia fez com que os alunos começassem realmente a pensar a realidade em forma de contestação, de ver na própria realidade um processo conflitivo. A realidade é cheia de conflitos. Cheio de conflito. Tanto o passado como o presente e o futuro são processos que estão constantemente um chocando contra o outro. Né? O conhecimento científico não teria, digamos, esse poder de contestação, essa criticidade que o senhor se reporta? Teria, porque o conhecimento científico em si ele é a própria contestação da realidade. Onde começa a pesquisa científica? Seja empírica, seja a nossa pesquisa humana, social, feita através de incursão na realidade, entrevistas, questionários, né? Não laboratório, mas a pesquisa que academicamente a gente chama ex post facto, depois do fato consumado, é que a gente pode fazer a pesquisa, não provocar o fato. Qual seria o contraponto que nós podemos fazer com o conhecimento científico e o conhecimento filosófico? Justamente nisso que eu queria chegar. O conhecimento filosófico, ele deve ser entendido não como um conhecimento metafísico, não como um conhecimento ontológico, preocupação de ideias, conceitos universais que ficavam pairando numa espécie de hiperurânio. Sartre já dizia que não existe a filosofia, existem filosofias. Cada época surge com uma nova filosofia justamente para criticar o passado, para criticar o momento que está vivendo e projetar conhecimentos para o futuro. Então a filosofia e a ciência não são díspares, pelo contrário, uma completa a outra. Perfeito. No segundo bloco, nós analisaremos a Faculdade de Filosofia durante o regime militar, os anos de chumbo da UFMG. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. Nosso tema é Universidade Instituição Crítica. Mencionamos o surgimento da filosofia e a criação da Faculdade de Filosofia na UFMG. A Faculdade de Filosofia desmembrou, foi mãe de muitos cursos dentro da universidade. Essa também é outra importância decisiva da Faculdade de Filosofia na construção propriamente da UFMG, que está completando 85 anos. Sim. É bom lembrar que a Faculdade de Filosofia nasceu com um objetivo muito concreto: formar professores para o ensino secundário. Sim. Quem participou, como eu tive a ocasião de participar, estou hoje com 82 anos, então eu vivi muita realidade do passado. Antigamente as escolas, por não existir faculdade de filosofia, aproveitavam como professor aquele cidadão que era formado. Se era engenheiro, para dar aula de matemática, se era advogado, dava aula de literatura, português, etc. Quando surge a faculdade de filosofia, a primeira preocupação foi essa: formar professores para o ensino secundário. Claro. Então, com as diversas matérias, cada professor para cada matéria. Então havia o curso de letras, que era unido à Faculdade de Filosofia na época. Então, para formar professor de português, de língua inglesa, de língua francesa, etc. Havia o curso de História Natural para formar professor de História Natural, Biologia, Ciências, Química, Biologia, etc. Né? Havia o curso de Matemática, formava então um professor de Matemática, Desenho, etc. Curso de Física, curso de Química. Então, esses diversos cursos eram mantidos pela Faculdade de Filosofia em si. Sobre o guarda-chuva da filosofia. Pouco a pouco, com o desenvolvimento, o avanço da ciência, etc., houve necessidade de desmembramento. Então, hoje surge aí, nós temos a Universidade
o FMG, que é um modelo, temos aí institutos, né, de biologia, de ciências exatas, temos de história natural, Faculdade de Letras, Faculdade de Educação. Isso. Né? Então, na Faculdade de Filosofia ficaram os cursos de filosofia, propriamente dita, né? Sociologia e antropologia, Ciência política. que eram ciências sociais. Ciência política veio depois, Sim. que estava justamente ligada à ciência econômica, na época. Né? Então, essa foi a origem dos grandes centros de estudo, que é tanto para formar professor na graduação, como formar também profissionais, e, ao mesmo tempo, já se projetava, a partir da década de 70, o mestrado e o doutorado. Vindo agora para a década de 60, depois do golpe militar, foram anos de chumbo. Como que isto pesou, digamos, no desenvolvimento da Faculdade de Filosofia e da UFMG em particular? Sob esse aspecto, nós podemos dizer que a Faculdade de Filosofia foi a casa da resistência diante da opressão dos militares. Né? Sim. Nós tivemos vários fatos que marcaram isso. Professores que foram acusados, até por colegas A delação. da própria da faculdade, a delação. Foram acusados, responderam a IPM em Juiz de Fora, no DOPS, né? Alguns foram até torturados. Né? E, inclusive, no meu livro, eu enfoco um personagem, que é o principal personagem, chamado Orestes, que ele representa vários professores ao mesmo tempo. Eu tenho uma prima que é professora de literatura, está aposentada nos Estados Unidos, que viveu esse ano de chumbo na Fafiche, né? E ela foi para os Estados Unidos. Ela me mandou, quando acabou de ler o livro, assim, o seu personagem Orestes somos todos nós que passamos aquela época. Sim. Simboliza isso. Perfeito. Ele sofreu demais na pele, né? E vai ter um desfecho trágico por causa dessas torturas todas que ele teve, né? teve. E o movimento estudantil, como é que ele foi desbaratado? Que era muito forte também Muito na Fafiche. forte. Eu lembro a entrada de militares na Fafiche, na Carangola, que já tinha saído do edifício do Acaiaca para a Carangola, pouco antes, né? Porque na década de 60, mais ou menos, eu acho que em 1960 deve ter havido essa mudança, né? Os militares invadiram. Pegaram estudantes dentro da sala de aula. Aquela arbitrariedade daquele tempo, por isso que a gente chama de anos de chumbo, né? Claro. Não se permitia manifestar o pensamento, não havia isso. O professor Morse teve uma frase feliz, que eu reproduzo no livro, que o que eles chamavam de subversão era justamente o direito de pensar, a liberdade de pensar e de expressar. Claro. Né? Que é Então, próprio de uma democracia, né, professor? Porque o Bessa focalizou bem isso. Antes de existir a Faculdade de Filosofia, a universidade foi muito conservadora. A partir da Faculdade de Filosofia começa a haver crítica. Sim. Então passa a haver o que nós chamamos hoje, nessa colocação de progressismo e reacionarismo. Então nós vemos que a Faculdade de Filosofia já provocava esse dilema, esse conflito para haver discussão. E, inclusive, curiosamente, eu também foco isso, na própria esquerda, dentro da universidade, houve conflito. Conflito. Eu focalizo muito a ideia de conflito no livro. Perfeito. Vindo para hoje, professor, a criação da Comissão da Verdade, então, seria uma boa iniciativa exatamente para... Eu diria ótima iniciativa, porque um povo sem memória é um povo fadado ao fracasso. Sim. Né? Então nós precisamos restaurar isso. Há pouco tempo eu estava vendo uma entrevista ou uma matéria em jornal focalizando justamente um caso típico que marcou aquela época, o Herzog. A família dele está querendo... Né? Por quê? Falaram que aquele jornalista, né, o Herzog, teria se enforcado. E agora, fazendo a exumação do corpo, mostra que ele foi torturado, foi morto e pendurado lá como uma farsa. Então, para desmascarar toda essa farsa trágica, né, podemos dizer assim,
da época dos militares, a Comissão da Verdade é uma das instituições mais importantes do nosso tempo. Não podemos ficar... Inclusive, o coleginho que fazia parte da Faculdade de Filosofia é o local onde vão se reunir exatamente os documentos levantados por essa Comissão da Verdade aqui em Belo Horizonte. É uma iniciativa, de novo, importante da UFMG e da Fafiche. Parece que daquele deputado do... Para colocar exatamente... Nilmário, né? Nilmário, para colocar... Mas eu defenderia, como outros jornalistas já defenderam, que fosse o DOPS. Que fosse no DOPS feito isso. Ali seria o memorial muito mais indicado do que a própria Fafiche. Fica aqui de novo a ideia. São ideias boas. Como fizeram em Barbacena, aquilo ficou um museu da tortura que os doentes da psiquiatria da época, Sim. recebendo choque e etc., mostrando como era aquela verdade, né? Dentro do espírito até da obra do Michel Foucault, né? Ele mostrou a realidade dos hospitais da época, tanto na Europa como na América. Claro. Dos manicômios que nós estávamos falando. Né? No terceiro bloco, nós voltaríamos analisando a Faculdade de Filosofia hoje. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Estamos de volta. O tema da nossa entrevista é a Universidade e Instituição Crítica. Nós começamos situando o papel da Faculdade de Filosofia, analisamos também a filosofia, a Fafiche e a universidade na época do regime militar, os chamados Anos de Chumbo, e também há uma iniciativa extremamente importante nesse processo, que foi a criação da APUB, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Qual foi o papel dessa associação como resistência ao regime militar, professor? Eu vejo que foi uma iniciativa genial, porque na época, abalados pela Revolução, ou golpe militar, nem tem coragem de chamar aquilo de revolução, golpe militar, nós perdemos muito o rumo das coisas. Claro. Uma dispersão de ideal, de luta política, desbaratou tudo que havia. A perseguição dos alunos destruindo os DAs, o DCE e tudo, né? Então, eu parto do princípio, se há uma força para contestar, reagir contra outra força, tem que ser coletiva. Sim. Então, os professores tomaram consciência num determinado momento de formar uma associação. Isso escandalizou... 1977, né? Escandalizou um grupo de professores na universidade. Claro. Aquilo para eles foi uma associação de professores. Eles ficavam sempre pensando, a instituição em si defende os interesses dos professores. Eles pensavam que conselho universitário, congregação nas unidades, bastariam para defender os interesses dos professores. Constituiu um escândalo para esse grupo de professores conservadores. Mas nós vencemos. E foi uma beleza quando eu participei da fundação, lá nos, vamos chamar de porões da Fafiche, a parte lá embaixo, na Rua Carangola, aquela subsolo, parte, né? Subsolo, onde havia o auditório, né? Ali reuni pela primeira vez para fundar a PUB. Então essa associação era para os universitários de Belo Horizonte, que havia já alguma faculdade isolada em Belo Horizonte. Não havia universidade, só a Universidade Federal, né? E a Católica. Católica. Então, havia necessidade de unir. Então, por isso que chamou a PUB, Associação dos Professores de Belo Horizonte, né? E conservamos essa sigla mais em homenagem à fundação, porque hoje não tem sentido congregar os professores de Belo Horizonte numa associação só. Perfeito. Né? E o papel da PUB exatamente na transição democrática, professor? Eu vejo que nós
com o movimento docente unido ao movimento discente, nós viramos uma força forte para que as autoridades, embora fossem militares, tivessem um pouco de atenção para o que estava acontecendo. Aquele clamor de democracia, de acabar com a opressão, de acabar com a ditadura, começou justamente a partir desses movimentos. Eu não vou dizer que foi a causa da queda dos militares, mas forçou muito a ditadura a romper os seus liames. Porque depois da criação da PUB, teve também a criação da Andes. Da Andes, foi logo em seguida. Né, nós fundamos aqui, fomos uma das pioneiras, a PUB foi uma das pioneiras. Depois todas as universidades federais começaram a ter as suas associações. Aí pouco a pouco nos unimos. Vindo para hoje, a universidade se mantém como instituição crítica ou não, professor? Olha, eu estou um pouco fora da universidade, mas o que eu tenho visto, parece que essa força crítica está esmorecendo. Em que sentido, professor? No sentido de que está havendo, infelizmente, uma omissão por parte dos nossos representantes, reitores, diretores, etc., em relação ao governo federal. Olha que a PUB e a Andes sempre lutaram pela autonomia da universidade. Sim. Eu estou vendo que não existe autonomia mais. Acabou? Reduziu? Praticamente acabou a autonomia. Estão tirando o chapéu, fazendo a barretagem, vamos dizer assim, né? De homenagem ao governo federal por qualquer coisa. É cota, é expansão. Mudança de sistema de introdução na universidade, vestibular, passa a ser outra coisa. E não há senso crítico nisso. Sim. Não param, não querem ouvir a universidade. Tudo vem de cima. O próprio movimento estudantil se despolitizou, professor? Para mim, sim. Despolitizou demais, né? Eram grandes líderes, eram pessoas, uns até foram combatentes, luta armada, etc., né? Mas também se corromperam muitos deles. Sim. Né? O movimento estudantil como celeiros de líderes, alguém substituiu exatamente esse papel do movimento estudantil? Eu não vejo. Gostaria que alguém me apontasse, porque eu não estou vendo. Antigamente, quando falava em UNE, a gente até arrepiava a ver a força que a UNE tinha no país. Né? Sim. Tanto assim que os militares, a primeira coisa que fizeram com o golpe de 64 foi incendiar a sede da UNE no Rio. Foi, perfeitamente. Né? Então, hoje não se vê isso. Sim. Cadê o movimento discente institucionalizado? Teria havido um adesismo muito grande em termos políticos, professor? Talvez sim, talvez. Eu não vou dizer que eu não tenho provas disso, como eu disse, estou afastado. Mas pelo que eu leio nos jornais, pelo que eu ouço nos rádios, vejo televisão, eu não estou vendo mais aquela, vou chamar a palavra que seria adequada, a gana para lutar. Não estou vendo. Estou vendo cada um querendo preocupar-se com a própria profissão, se realizar profissionalmente, mas não há esse pensamento coletivo, não há essa razão crítica coletiva mais. Perfeito. Professor, nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer sua presença aqui, seus esclarecimentos, cumprimentá-lo por mais esse livro extremamente interessante, muito bem escrito, que reflete muito bem esse período dos anos de chumbos da Faculdade de Filosofia e da UFMG. E também é uma reflexão para o futuro, porque a universidade precisa continuar uma instituição crítica. E a você, assinante que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que semanalmente os senhores nos dão. Muito obrigado e até a próxima semana. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte.